Olá, meu nome é Sara Martins Xavier, meu orientador é o Elmir de Almeida, nós somos da Universidade de São Paulo. O título desse trabalho é Experiências Participativas de Jovens em Transição da Adolescência para a Vida Adulta, que se insere na área de conhecimento e educação, tópicos específicos de educação. Essa pesquisa é um desdobramento do projeto Citadel, que foi realizado em 2017 e 2018 por pesquisadores da USP, da Universidade de Barcelona, da Universidade Complutense de Madrid, da Universidade Nacional Autônoma do México e da Universidade de Buenos Aires. A pesquisa foi sobre experiências cívicas de estudantes secundaristas de escolas dos entornos dessas 5 universidades. A equipe brasileira fez grupos de discussão com 58 estudantes ao todo, sobre as suas experiências de participação. Estudantes de 5 escolas públicas estaduais de Santo André, Ribeirão Preto, Sorocaba e da capital São Paulo. Então, a pesquisa que vai ser apresentada aqui, ela é a segunda fase desse projeto. Em 2020, a gente tentou retomar o contato com os ex-estudantes das 2 escolas paulistanas que participaram da primeira fase da pesquisa em 2018. A gente conseguiu contato com 15 deles e fizemos entrevistas individuais de forma remota por conta da pandemia de Covid. Então, as entrevistas buscaram retomar as memórias de participação durante o ensino médio, mapear as experiências de participação depois do ensino médio e fazer uma comparação entre esses dois momentos. Em relação à participação durante o ensino médio, a escola apareceu como palco das primeiras experiências de participação, principalmente por meio do Grêmio Estudantil, do Conselho de Classe, Conselho de Escola, de manifestações organizadas pela escola, de participação em sala de aula, participação em atividades extracurriculares, etc. Então, foram ações dentro da escola, dentro do ambiente escolar, relacionadas às questões escolares e junto com os colegas de escola. Então, foi na escola onde esses jovens sentiram pelas primeiras vezes o sentimento de protagonismo, reivindicação, sentimento, né, de ter voz. Então, o Grêmio foi descrito por eles como tendo função de representar os estudantes, ajudá-los, conscientizá-los, promover a sociabilidade e dar voz aos estudantes. Então, apareceu como uma forma de se apropriar do espaço escolar e de descontrair a monotonia da rotina escolar. Então, as ações não tinham caráter imediatamente político, tinham um caráter identitário, esportivo, cultural, artístico e lúdico. Além disso, a afetividade apareceu como motor da participação. Então, eles relataram que participavam para seguir os amigos, porque os amigos puxavam, porque os amigos empurravam, etc. Em relação ao período posterior à conclusão do ensino médio, chama atenção primeiramente a rejeição dos mecanismos institucionais, tradicionais, burocráticos e representativos de participação, como a filiação em partidos e sindicatos. Então, muitos dos entrevistados valorizaram o hábito de estar informado, de estar por dentro, de ter um posicionamento crítico, mas rejeitaram a militância tradicional e a expressão pública das suas opiniões, o que esteve muito relacionado com o medo de cancelamento e com o medo de romper laços por conta da polarização política. Então, a maior parte deles afirmou que a sua participação se baseia na autoinformação, principalmente sobre questões identitárias, e na conscientização de pessoas próximas contra o preconceito e intolerância. Então, eles preferem formas cotidianas, pessoais, diretas e informais de participação, em detrimento das formas convencionais de participação e de intervenção na esfera pública. Alguns deles também relataram pequenas ações pontuais de ativismo nas redes sociais e participação no movimento estudantil universitário e outras atividades e grupos universitários. Então, comparando os dois momentos, as principais continuidades entre o ensino médio e o período posterior são a centralidade das pautas identitárias e as atividades tendo um caráter artístico e cultural com ênfase na sociabilidade. As principais diferenças são, primeiro, a ressignificação da noção de participação, que antes era restrita às questões escolares e depois passou a abarcar as questões extraescolares também. E, segundamente, a insegurança de participar depois da saída do ensino médio. Então, eles se sentiam mais seguros e confiantes para expor as suas opiniões com os amigos e colegas de escola e professores, com quem tinham relações de mais intimidade e de mais tempo, né? Do que no período posterior, quando eles também perderam as suas referências de participação e seu espaço privilegiado de participação, né? Que era a escola. Bom, são esses os resultados principais. Muito obrigada.